Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que está nas rodas de bar, nas rodas das famílias, no almoço, no café, essa guerra que tem praticamente 3 anos, não é? Entre a Rússia e a Ucrânia. E convidamos aqui para conversar conosco sobre isso o professor do Farias Brito, Isaac Santos, que também é coordenador da Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de Fortaleza, recém assumiu esse mandato, mas continua dando aula, né? Assim como eu, tem funções públicas, mas estamos aqui sempre dando as nossas aulas. Professor Isaac, a Rússia é um grande país, 17 milhões de quilômetros quadrados, quase 2 vezes o tamanho do Brasil, o maior país do mundo. Sim. É o país mais populoso da Europa, são 145 milhões de habitantes. É um país riquíssimo em recursos naturais, talvez seja o país com mais minérios no mundo. É um grande produtor de petróleo e gás, inclusive vendendo esse gás para boa parte da Europa. É um país que tem alta tecnologia em determinados setores. Eu posso dizer que é um país industrializado, né? Ainda precisa dividir melhor a sua renda, né? Não tem as características de um país desenvolvido da Europa Ocidental, mas é, sem dúvida, uma potência militar também. Talvez ali Estados Unidos, China e Rússia sejam hoje as 3 maiores potências militares. É um país extremamente bem armado, né? E que foi o primeiro país a se tornar socialista no mundo. Em 1917, durante décadas, liderou o socialismo, exportou a sua revolução para boa parte do mundo e foi um dos grandes líderes, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos, lideraram a vitória dos aliados e, durante décadas, disputou, tanto do ponto de vista ideológico, como econômico, tecnológico, disputou com os Estados Unidos a hegemonia mundial. Tivemos ali a Guerra Fria, de um lado, os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, de um lado, o bloco socialista liderado pela União Soviética na época, né? É tanto que houve os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, 1949, criou a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Hoje são 32 países, né, sob a liderança americana, e a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, 1955, com os países socialistas do leste europeu. O fato é que o socialismo acabou, a partir ali da queda do Muro de Berlim, a União Soviética deixou de existir, né? Da União Soviética surgem 15 países, claro, o mais importante, a Rússia, que quer continuar liderando ali aqueles países eslavos, aqueles países ali que fazem fronteira e que em algum momento da história ou foi do Império Russo ou foi da União Soviética. É o caso da Ucrânia, né? Eu queria que você pudesse situar, não é, por que essa guerra? Por que a Ucrânia, que já fez parte da União Soviética, não é, e parte do seu território já foi também da Rússia, não é, por que agora esses 2 países que têm uma origem comum? Né? Principado de Kiev, tudo começa ali com o Principado de Kiev, os primeiros eslavos ali, depois houve a divisão, criou-se ali o Principado de Moscóvia. Por que esses países que historicamente estiveram unidos durante séculos agora são inimigos e estão em guerra? Bom, primeiro prazer, né, estar conversando com você, Arthur. A gente chama de Bruno, né? Geralmente todos os espaços... Sou mais Bruno do que Arthur. Pois é, mas é o nosso querido Arthur Bruno, né? Bruno, então, como eu estava falando, assim, acho que é importante que a gente entenda muito bem o papel de uma figura específica, não que sejamos aqui, na verdade, uma leitura personalista, mas que há um personalismo nesse propósito também, que é a figura do Vladimir Putin. Perfeito. Não podemos esquecer quem é Vladimir Putin. Vladimir Putin é ex-diretor da antiga KGB, né, que era a agência de inteligência da antiga União Soviética. Perfeito. E em 99 ele ganha ali, né, a confiança dos líderes daquela Rússia pós-União Soviética, né, ele ganha a confiança do Boris Yeltsin e ele em 99 vai se tornar então presidente da Rússia. Vladimir Putin está como uma liderança principal da Rússia de 99 até os dias de hoje. 26 anos de poder, praticamente. Você imagina. Né? Então, é um poder gigantesco. Se você for imaginar no comparativo, né, o Stalin, por exemplo, ele que assume ali em 24 e morre em 53, o Stalin vai passar mais ou menos esse período de tempo. Perfeito. Se o Putin concluir o seu mandato, né, inclusive ele tem proposta de querer se reeleger e de ficar até 2036, ele vai ficar 7 anos a mais do que o que ficou, por exemplo, o Stalin no poder. Né? Então, é muito tempo.
E pensar o Putin é importante para poder pensar também a estruturação desse processo de guerra que a gente vivencia agora. O Putin nunca aceitou o final da União Soviética, ele mesmo deu declarações nesse sentido, ele fala que a maior tragédia do século XX foi o fim da União Soviética, e é importante destacar para vocês o seguinte, a União Soviética, quando ela acaba, nem os Estados Unidos gostavam daquela ideia de a União Soviética acabar. É um detalhe importante. Muita gente pensa que os Estados Unidos tinham interesse da União Soviética terminar e tudo mais. Inclusive, foi proposta da campanha, né, do Bush pai. Né, inclusive, ele fala, nós vencemos, mas os bastidores pegaram as ligações e todo o entendimento dos Estados Unidos de que era horrível o final da União Soviética. Exatamente por quê? Porque com o final da União Soviética, todo o armamento nuclear ele passava a ser entregue a várias mãos, né? Ele é colocado em várias mãos. E não é bom para uma potência como os Estados Unidos ter que negociar com vários agentes de potências nucleares. Interessante é ter um, como era o caso da União Soviética, né? E aí o que a União Soviética faz, na verdade, o que a Rússia faz? Ela promove acordos a partir dos anos 90 para que as armas nucleares tentem se concentrar o máximo possível com ela. Um desses acordos é feito com a Ucrânia. Né? É importante destacar que é feito com a Ucrânia esse acordo. E qual era a contrapartida da Ucrânia? Olha, eu vou te passar minhas armas nucleares, mas você promete que não vai me invadir? Perfeito. Olha só. Perfeito. Você promete que não vai me invadir? Aí o que a Rússia promove? Não vamos invadir. Fizeram um acordo em 94 dizendo não vamos invadir vocês, passe aqui as armas nucleares. Lembrando que a Ucrânia faz fronteira direta território com a Rússia. Né? Perfeitamente. Então não vai. Agora, vocês também têm que se comprometer com uma coisa. Vocês vão me entregar as armas nucleares, a gente não vai invadir vocês, mas vocês também se comprometem a não fazer nenhum tipo de ligação com o Ocidente. Quem é a liderança daqui? Repita comigo, Ucrânia, Rússia. Rússia é a liderança daqui. Então, fechamos esse acordo. Então, o acordo foi fechado já antes mesmo do Putin assumir. Isso é importante destacar para o que vai acontecer depois. As armas deveriam se concentrar com a Rússia. A partir dos anos 2000, o Putin assume, mas com aquela proposta de dizer é péssimo para a nossa história que a União Soviética tenha acabado, ou seja, há uma tentativa de reconstruir a grandeza do que foi a União Soviética. E o Império Russo, né? O Império Russo, a grandeza do que foi o Império Russo da família Romanov. Né? Então havia essa tentativa de reconstruir aquilo novamente, por isso que o Putin é colocado nesse cenário. Quando o Putin ele assume nos anos 2000, ele vai fazer um jogo duplo muito interessante. Por mais que ele seja um estadista, muito aliado com as potências ocidentais, por dentro da União da Rússia, ele vai construir um governo extremamente perseguitório aos seus opositores. Né? Isso é importante. Em especial na questão dos direitos humanos. Beleza? Então, em relação, por exemplo, a movimento feminista e movimento de diversidade LGBTQIAPN+, o governo Putin vai ser um governo extremamente agressivo com esses grupos. Tanto que em 2011 você tem, por exemplo, o caso daquela banda do Pussy Riot, né, que era uma banda que fazia várias alusões de críticas ao Putin e que vai ser uma banda que vai ser presa porque fez músicas contrárias ao governo do Vladimir Putin, músicas contrárias ao próprio Putin. Né? Então, em relação aos direitos humanos, ele era um tipo de pessoa que atacava fortemente, mas isso não era um problema porque ele fazia acordos com o Ocidente, em especial acordos em relação ao gás. Boa parte, é importante os nossos ouvintes saberem disso, né? Boa parte de toda a energia que é levada para essa Europa Ocidental é levada através do gás russo, através do petróleo russo. Então, os acordos para a Europa Ocidental eram sempre muito bons. Então, é aquela coisa, né, que muitas vezes acontece dentro do sistema capitalista. A gente fecha os olhos se o bolso estiver tudo tranquilo. A gente fecha os olhos em relação aos direitos humanos se tudo estiver acontecendo. Então, não é surpresa para o mundo que o Putin tem esse tipo de interesse. Não é surpresa para o mundo que o Putin faça esse tipo de ataque. Em 2008, por exemplo, você vai ter, por exemplo, o confronto com a Geórgia. Né? A Geórgia não aceitava ali algumas condições Geórgia, que tinha participado da União Soviética, faz fronteira com a Rússia, né? E que parte das pessoas que vivem na Geórgia são russos ou descendentes de russos. Né? Exatamente. E aí, quando esse grupo que está ali no poder não era de interesse do grupo do Putin, há essa reação em 2008. E, mais uma vez, o Ocidente fecha os olhos e diz, olha, tudo bem, porque o gás está chegando, o petróleo está chegando, barato, muito bom. E é importante dizer que internamente o Putin é muito querido. Vale ressaltar isso. O Putin é muito querido porque guerra é uma coisa que une o povo russo. Em 2008 o povo vai ficar muito unido e o crescimento econômico é espetacular. Chega um momento da economia russa, em 2000 para 2001, crescer 10% ao ano. A média de crescimento era de 6% nos anos 2000. Uma média de crescimento de 6% é uma média extremamente alta. É bom ressaltar para vocês. Sem dúvida. Né? Então, assim, a população russa estava muito feliz. É bom lembrar, a articulação com a China ela é fundamental para que
esse crescimento aconteça, né? Porque o crescimento da economia chinesa nos anos 2000 é realmente gigantesco, e todo mundo que vai ser aliado da China com commodities, com venda de commodities, em especial Rússia, Brasil e todo o processo que a gente vai chamar depois de BRICS, né? Então vão ter esses aliados com a China, né, sendo uma excelente consumidora. A Rússia tendo esse apoio interno muito grande, o Vladimir Putin tem esse apoio interno muito grande, e assim, quer manter a sua liderança no leste europeu. Quando, em 2014, os grupos que assumem a Ucrânia são grupos pró-Ocidente e não pró-Rússia, isso passa a ser um grande problema. Ainda mais quando eles acenam a dizer desse jeito: olha, se alguns países já estão entrando na OTAN, nós também vamos entrar. Quando a Ucrânia começa a avisar nesse sentido, e aí você tem uma disputa muito grande, porque dentro da Ucrânia, como você muito bem colocou, existe uma série de pessoas que são russas, dentro do próprio continente, dentro do próprio país ucraniano. E não são só russas, tem pessoas que, apesar de ser ucranianas, são completamente ligadas, até o idioma, eles falam o idioma russo, né? O Isaac, eu vou pegar esse ponto aí, que você já avançou bastante, na questão das disputas a partir de 2014. Vamos contextualizar isso. Parte do território da Ucrânia já pertenceu à Rússia. Perfeito. Não é isso? A Crimeia, né, aquela península que vai ali no Mar Negro, durante muito tempo foi russa, inclusive os russos disputaram com os turcos, com os turcos otomanos, né? Então a Crimeia era russa. Ora, quando foi formada a União Soviética, aconteceu a Revolução Socialista na Rússia, em 1917, e a partir de 1922 formou-se a União Soviética, né? 15 repúblicas, não é, se uniram ali e fizeram a União Soviética. Uma dessas repúblicas era a Ucrânia. Muito bem. O que é que aconteceu então? Uma coisa lógica. Como a Crimeia fica ao sul da Ucrânia, a Rússia entrega a Crimeia para a Ucrânia, porque era a União Soviética, era um país só, então fazia sentido naquele momento a Crimeia, que é extremamente estratégica. Vamos lembrar que na Crimeia a boa parte da força naval bélica, a marinha russa, boa parte fica ali, né? Tem um porto de Sebastopol ali na Crimeia, porque os russos precisam do Mar Negro, porque é uma saída para sair para o Mar Mediterrâneo, não é? E de ponto de vista, tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista militar, é fundamental numa guerra ter saída ali pelo Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Então, e aí você colocou muito bem, quando houve a divisão, acabou a União Soviética, houve um acordo da Rússia com a Ucrânia, e um desses acordos era que o porto de Sebastopol continuaria para que os russos mantivessem lá os seus navios de guerra. E as armas nucleares passassem a ser de domínio russo. Muito bem. Perfeito. Tá. Você colocou muito bem. A OTAN, não é? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, continua existindo. Perfeito. O Pacto de Varsóvia, que era a aliança dos países socialistas, acabou com o fim do socialismo europeu. A própria União Soviética acabou-se e criou 15 países capitalistas, então não há mais socialismo na Europa. Acontece que países que pertenciam à União Soviética, eram repúblicas soviéticas, e eu estou falando ali da Lituânia, Letônia, da Estônia, hoje estão na OTAN. Perfeito. Não é isso? E países que estão muito próximos ali da Rússia, como é o caso da Polônia, como é o caso da Tcheca, República Tcheca, a Hungria, esses países estão também na OTAN. Sim. E a Ucrânia, não é? Nos últimos anos, os governantes têm mostrado o seu interesse de entrar, inclusive, para a OTAN. E havia um compromisso da Ucrânia que não entraria na OTAN, porque a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, e a Rússia teme a presença da OTAN na sua fronteira. Ela fica, não é, com muito prejuízo, digamos, estratégico, militar, se a Ucrânia entrasse na OTAN. Quando assume o Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia, ele se aproxima cada vez mais da OTAN, dos Estados Unidos, e mostra esse interesse de entrar na OTAN. Você não acha que a presença ali próxima da OTAN, não é? Isso não acabou gerando também esse medo dos russos de que as suas fronteiras ficassem desprotegidas com a presença de vários países da OTAN fazendo fronteira com a Rússia? Perfeito. Assim, o papel da OTAN, e aí a gente tem que falar das palavras mais claras possíveis, né? Dos Estados Unidos da América na condução da OTAN. Isso. Porque, gente, não existe OTAN, né, sem o pensamento e o desejo da política externa norte-americana. Perfeito. Então, assim, os Estados Unidos da América, eles criam a OTAN em 49 com uma justificativa:
combater o socialismo e nos proteger do socialismo pelo mundo. De uma invasão da União Soviética, então, dos seus aliados. Isso era necessário uma aliança militar. Perfeito. E aí, quando acaba a União Soviética, qual o sentido de manter a OTAN, se não o desejo, né, gigantesco dos Estados Unidos da América de ser o xerife do mundo? Porque, gente, assim, se você analisar para qualquer período da história do mundo, nunca houve um controle militar tão gigantesco, né, como existe hoje em dia. Se você for pegar, por exemplo, das potências militares da antiguidade, Sim. Egito não se compara Roma. A Roma antiga não se compara ao Império de Alexandre, o Império Mongol. Se você for pegar qualquer império do mundo, nada se compara ao Império Militar norte-americano em termos de controle. Perfeito. E é um controle insaciável. E esse controle insaciável faz com que eles avancem, mesmo depois do final da União Soviética. Então, assim, não tinha necessidade nenhuma da OTAN ampliar suas bases militares pelo mundo. Tem entrevista do Putin, aí vale ressaltar. Nós aqui falamos do Putin, dos seus interesses e tal, mas também temos que falar do outro lado da moeda. Tem entrevista do Putin que é muito interessante, que os jornalistas eles chamam a atenção do Putin do aumento do gasto russo com a questão militar. Se eu não me engano, na época, ali, né, nos anos 2010, eram 600 bilhões de dólares, né? Sim. Então, que eram, né, indicados nesse sentido de aumento de crescimento. E aí foram fazer um questionamento, né? Não é um absurdo que e não é ameaça para o mundo que a Rússia cresça tanto assim militarmente e tal? Quais são os seus interesses com isso? E aí a resposta do Putin foi interessante. Ele perguntou para fazer o comparativo entre o crescimento da Rússia em termos de investimento militar com o crescimento dos Estados Unidos da América. Era o triplo. Olha aí. E aí a pergunta era, nós somos a ameaça? A pergunta do Putin é, somos nós a ameaça? Se 3 vezes mais dos Estados Unidos da América acontece isso, aí eu faço questão de ressaltar uma coisa. Existe um negócio chamado de opinião hegemônica. E essa opinião hegemônica é a opinião do Ocidente. O que chega para a gente é a opinião da BBC, o que chega para a gente é a opinião da Fox, o que chega para a gente é a opinião das grandes mídias norte-americanas e ocidentais. Então, nesse sentido, tudo que não for pró-Estados Unidos é ameaça. Então, assim, vale ressaltar que é uma ameaça quando você tem milhares de bases militares espalhadas pelo mundo. Quais são as milhares de bases militares russas espalhadas pelo mundo? Você tem milhares de bases militares que são dos Estados Unidos, que são da OTAN. Isso. E esse avanço, obviamente, se você for pensar, se você tem um inimigo histórico, e aí Estados Unidos e Rússia são inimigos históricos, e esse inimigo histórico avança para cima de você com várias bases militares, é evidente que quando esse inimigo histórico chega no seu principal vizinho, que é a Ucrânia, e ele quer botar uma base militar ali, quando esse seu inimigo histórico ele quer ali ameaçar você de alguma forma, é evidente que vai ter resposta. É muita ignorância ou muita ingenuidade imaginar que não haveria uma resposta da Rússia se houvesse esse avanço frente à Ucrânia, Perfeito. Que era a última fronteira que você botou muito bem, Bruno. Quando você fala, por exemplo, sobre os países bálticos, quando você fala sobre o leste europeu, a última fronteira que existia para a OTAN era a Ucrânia, né? E assim, quando isso acontece, para a Rússia, é como se fosse um cachorro acuado. Eles vão responder. Ainda mais quando você tem um presidente como o Putin que dizia sobre esse poder que foi desfeito da União Soviética. Perfeito. Então a resposta aconteceria e acontece em 2014 quando a Rússia avança sobre a Crimeia. Aí vamos fazer justiça também, porque em 2014 houve um plebiscito na Crimeia. É verdade que o Estado ucraniano não organizou, não participou, mas de qualquer maneira, ali quase 90%, em torno de 90% das pessoas que votaram no plebiscito votaram para que a Crimeia voltasse a ser da Rússia. Isso é muito importante, porque aparentemente é como se a Crimeia fosse da Ucrânia. Mas durante mais tempo na história, a Crimeia pertenceu à Rússia e não à Ucrânia. Então, houve um plebiscito. Ali, os russos foram muito inteligentes quando havia a União Soviética. Eles espalharam russos, né, a etnia russa, em várias repúblicas, né? E eles já, pensando lá na frente, encheram ali aquele território de russos, né? Então, houve o plebiscito, ok, 2014, a Crimeia decide que passaria a pertencer ao território russo e não mais à Ucrânia, ok. Depois houve aquele acordo de Minsk, as duas regiões, que é chamado de Donbás. Né? Aquela região ali tem muitos russos na fronteira da Ucrânia com a Rússia, mas não havia, pelo acordo, a Rússia não mostrou mais interesse de se ampliar o seu território no território ucraniano. Bom, mas aí o que é que acontece? O presidente Zelensky mostra o seu interesse de entrar na OTAN, se articula para isso, né? E ele foi, na minha opinião, muito
muito ingênuo, irresponsável, né? Até, em achar que a Rússia não responderia. Não é? E aí a Rússia resolve ocupar a fronteira nesse território chamado Donbás, que é justamente ali o leste, né, da Ucrânia, invade, e aí foi a invasão. Foi invasão militar, ali foi invasão, não tenha dúvida. A soberania do país, e essa invasão, ela já está com 3 anos, né, que ocorreu, e isso é injustificável, porque aí isso é a soberania da Ucrânia, que foi justamente desrespeitada com a invasão. Mas isso gerou um grave problema. É que países que fazem fronteira com a Rússia, que eram neutros, a Finlândia, por exemplo, tem um grande território na fronteira com a Rússia, resolve entrar na OTAN. A Suécia, que tem uma pequena fronteira, mas também que já houve problemas, guerras com a Rússia, resolve entrar na OTAN e a OTAN se fortalece. Né? E acontece, então, a guerra há 3 anos. Não há a menor dúvida de que a Rússia está vencendo a guerra, porque a Rússia é uma das maiores potências militares, uma das maiores populações, tomou 20% do território. Né? E agora, com a eleição de Trump, o que é que você acha que pode ocorrer? Como é que você está vendo a possibilidade de nós chegarmos à paz? A guerra vai continuar? O que é que pode ocorrer? É bom lembrar que no passado, né, por exemplo, antes de começar a Segunda Guerra, a Alemanha também foi ocupando territórios, como aconteceu na República Tcheca, né, na antiga Tchecoslováquia. O apaziguamento foi deixando. Depois foi quando ela invadiu a Polônia que os países aliados reagiram. Então, você acha que existe alguma possibilidade de acontecer esse tipo de repetição histórica? É possível uma terceira guerra? É possível que a Europa se envolva ali num conflito mundial, como aconteceu tanto na Primeira como na Segunda Guerra, a partir aí desse problema da Ucrânia com a Rússia? Ou nós teremos a paz? Ou podemos ter esperança de que Trump poderá ser um mediador nessa paz entre esses dois países? Bom, 2 perguntas interessantíssimas nesse sentido, né? Que é em relação a essa perspectiva de fim e essa perspectiva, né, do pior acontecer, né, que seria, no caso, uma terceira guerra mundial. Primeiramente, em relação ao pior acontecer, eu acho que essa possibilidade sempre está na mesa, né, quando se fala sobre armas nucleares. Essa possibilidade sempre está aí. Porque, assim, por mais que exista aquela ideia do MAD Plan, né, para quem está em casa e não sabe o que é um MAD Plan, né, era o plano de Mutual Assured Destruction, né, o que é isso? Destruição mútua assegurada. A ideia era que os países fizessem o máximo de bombas nucleares possível exatamente para evitar uma guerra nuclear. Ou seja, eu tenho tanta bomba que a gente não pode soltar, porque senão nós vamos... Há 80 anos não acontece uma guerra mundial. Terminou em 1945 a Segunda Guerra. Né? A ideia seria essa, né? Só que está lá. Está lá. E se ali está uma possibilidade. Então, eu nunca retiro isso da mesa, né, desde a minha experiência com a pandemia. Né, Bruno? Veja que na pandemia, em 2020, eu fui uma das primeiras pessoas a dizer, deixei para meus alunos. Os alunos tinham prova de física na semana. Eu falei, gente, vamos estudar que não vai ter quarentena, não. Corta para quarentena. Então, eu acabei com essa história de dizer, não tem como não ter. Isso. Tem sim, se há a possibilidade, assim. Né? Então, essa é a primeira pergunta. Em relação à posição do Trump, em relação a essa perspectiva de final. Existe uma movimentação nesse leste europeu, né, e no próprio norte da Europa, de entrar na OTAN por conta de um fator. Se você faz parte da OTAN e você é agredido, essencialmente, você tem, né, como acordo a atuação dos Estados Unidos e das grandes potências da OTAN para lhe proteger. Você não pode ser agredido militarmente por ninguém por fazer parte da OTAN. Perfeito. Então, a ideia é o seguinte, por que a Ucrânia queria tanto isso? Por que o Zelensky queria tanto isso? Porque é uma ideia de ter uma garantia de proteção. Né? Então, os países como Finlândia, Suécia, que estão se movimentando para entrar na OTAN, é para dizer, deixa jeito. A ideia é não deixar que essa brecha aconteça, porque se a gente entra na OTAN e eles nos atacam, a guerra nuclear acontece. Não é de interesse deles, nem de interesse nosso. Então, a gente está dentro daquela proteção do MAD Plan, que eu acabei de falar. Perfeito. Então, a ideia de entrar na OTAN seria nesse sentido. Então, como a Rússia não está na OTAN, ela ainda fica, né, exposta ao ataque russo. E aí, aliás, a Ucrânia não está na OTAN. Então, o que acontece? Para o Trump, nesse momento,
para ele a propaganda é excelente. Por isso que o Trump ajuda daquela maneira. Acho que vocês devem ter visto a entrevista. Da entrevista não, né? Ele humilhou o Zelensky ali no Salão Oval. Né? Aquela ideia de que você não está em posição de pedir nada, de exigir nada. Assim, era uma coisa realmente que constrange fisicamente quem está vendo aquilo dali. Isso. E a ideia era exatamente essa. O Trump quer aquilo dali como uma propaganda para si. A propaganda é dizer, eu cheguei lá, porque o Trump tem muito essa vertente masculinizada da política, né? Do eu vou bater na mesa, eu vou chegar lá, vou resolver. Por que não foi resolvido antes? Porque não era eu. Então a ideia dele era essa. Então ele vai nesse sentido de dizer, vou resolver. E aí, isso você pode ter certeza, não é uma boa notícia para a Ucrânia. Porque o Trump tem uma boa relação com o Putin. E essa boa relação com o Putin seria realmente no sentido de o Trump tem interesse, e os Estados Unidos da América têm interesse, né, nas usinas nucleares que existem dentro do território ucraniano, né, das potências de minérios que existem dentro da Ucrânia. Minérios raros, né? Então vai provavelmente fazer parte do acordo. Os Estados Unidos não está nessa para poder perder dinheiro, para poder ganhar dinheiro, por isso esse investimento todo. E provavelmente o que nós vamos ter é que o acordo, que nesse momento o Putin está numa posição muito positiva. Qual é a posição dele? Um aliado meu está no comando, né, do país que mais te deu armas, né, falando para a Ucrânia. Então, é um aliado, pensando assim em política internacional. A segunda coisa, eu estou em posição de exigir porque nós estamos avançando na guerra. Então há um avanço russo, é evidente. A Rússia está ganhando a guerra. Está ganhando a guerra. Então, nesse sentido, o que vai acontecer? Para que exista um acordo de paz e não só um cessar-fogo, você vai ter a exigência da Rússia de pegar todo o Donbass. Esse Donbass, eu acho que... Ou seja, a Rússia já conquistou a Crimeia através de um plebiscito, não foi guerra, e vai conquistar mais 20%, da Ucrânia, que justamente... Você não acredita que a Rússia vai abrir mão do Donbass, do que ela já avançou, dominou da Ucrânia, né? Não é do interesse deles isso. E assim, para que exista o cessar-fogo vai ser nesse sentido. E faz muito sentido quando você percebe que a Ucrânia ela baixou a crista nesse cenário. Que o Zelensky ele vai perdendo a legitimidade, até porque é bom ressaltar que já deveriam ter acontecido eleições na Ucrânia. O Zelensky é um presidente sem mandato, né? Então, assim, ele está lá. Por causa da guerra, argumentou que não poderia ter eleição agora. Exatamente. Então, nesse sentido, ele perde legitimidade, perde aliados importantes, perde território, e assim, ele tem aquela personalidade que também não ajuda muito no processo de negociação. Recentemente, ele estava numa ligação com o presidente da França, que é um dos grandes apoiadores da Ucrânia, né, que é o Emmanuel Macron, e ele desligou a ligação para poder continuar uma entrevista. Veja, eu estou falando de uma ligação com um líder de Estado que me apoia fortemente. Não posso simplesmente desligar a ligação aqui. Então, isso é uma questão que faz parte do processo e do caldo todo, porque se esta figura, que não tem tanta habilidade nesse momento, porque, veja, como a gente muito bem colocou, há uma irresponsabilidade do Zelensky no começo desse processo. E essa irresponsabilidade nos traz aqui também. Portanto, Isaac, você está colocando aí que a Rússia vai exigir o território que ela já conquistou. Exatamente. A garantia de que a Ucrânia não entre na OTAN. Quer dizer, aquela intenção da Ucrânia de querer participar da OTAN, isso está descartado. Esqueça, porque isso não vai estar à mesa para qualquer tipo de negociação. E a Ucrânia deverá também ter que negociar, não é? Abrir ali seu mercado de minérios raros que os americanos precisam, já que a Ucrânia é uma potência também mineral, lembrando que também é uma potência agrícola, né? Um grande produtor de trigo, um dos maiores produtores de trigo da Europa. Portanto, a Ucrânia não levará vantagem nessa negociação. Já está derrotada nesse processo. Né? O desfecho não parece positivo de maneira nenhuma para os ucranianos. E isso deixa um recado muito forte para a gente enquanto política. E aí, você, Bruno, que tem uma experiência política muito vasta, há de concordar comigo. A experiência conta muito. Sim. E ter uma habilidade de serenidade em relações conta demais. Essa ideia do vocal, essa ideia de que não preciso de acordos, essa ideia de que, gente, os acordos são todos artificiais. Todo acordo é artificial. E para mantê-lo, a gente precisa de muita conversação. Sim. Não é porque existe no papel que a coisa existe, né? Então, nesse sentido é que é importante deixar claro. Então, quando a Rússia se abraça na ideia de legitimidade porque tem um território, tem soberania,
o que a Rússia, no caso, não, a Ucrânia, se abraça disso, o que pode acontecer se você não mantiver as relações positivas? Perfeito. Uma guerra, como acontece Perfeito. agora. Isaac, para encerrar, eu queria conversar contigo aqui sobre a China. Perfeito. Porque muitos esperavam que quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, a economia russa, né, ia entrar em crise, porque os russos vendem petróleo e, sobretudo, gás para a Europa. Houve um boicote, né, à compra de gás russo, isso é uma realidade. Perfeito. Né? Houve um boicote no comércio internacional com os países europeus, partido da OTAN, e ali, quando era o Biden, o presidente dos Estados Unidos, ele comandava esse boicote, mas mesmo com esse boicote, a Rússia não entrou em crise econômica, sobretudo porque se aliou economicamente à China. E a Índia, que vale ressaltar também. Índia, vamos lembrar que a China é a segunda potência econômica do mundo e a Índia é a quinta. Exato, já é a quinta potência econômica, né? E são países que têm boas relações comerciais e econômicas com a Rússia. Eu acho que os Estados Unidos esperavam que a Rússia ia entrar numa grande crise, que não entrou. Isso mostra que a Rússia ainda tem, além da força militar, ainda tem uma grande força econômica, é um país industrializado, é um país de um grande mercado e continuará também dando as cartas na política internacional. Você concorda que o papel da China foi muito importante a se aliar à Rússia na questão econômica? Houve uma péssima leitura, né, do governo americano, que é uma leitura atrasada da economia mundial. Então, há a ideia de que, sim, basta os Estados Unidos querer que tudo acontece. Que é a leitura que o Trump está tendo agora e que a China está achando muito tranquilo. A China tem um regime político que é milenar, que é aquela coisa de esperar o outro. Então, assim, você pode fazer o que você quiser. A China age como se ela estivesse ali eternamente. Perfeito. Porque, em termos de civilização, lá eles estão. Eles estão a forma confucionista de ser, exatamente, né? A espera, a forma Confúcio. Perfeita. A ideia do Confúcio é espera. Então, por exemplo, quando a China age dessa maneira, ela tem muita serenidade na coisa toda. Então, se você for ver as relações internacionais chinesas, são nesse sentido. E o que foi que a Rússia pensou? E a Rússia também tem uma atuação nesse sentido que é muito forte. Olha, eu vou ser tirada do sistema SWIFT. O que é o sistema SWIFT para quem está nos ouvindo? É o Sistema Internacional de Trocas Econômicas. Sim. Né? Então, assim, a Rússia não consegue fazer trocas comerciais, né, principalmente em dólar, com o mundo todo. Então, ela vai ter todas as suas reservas internacionais tomadas, não vai poder fazer grandes trocas comerciais com o Ocidente. E aí se pensou, bom, assim a gente vai asfixiar a economia russa. Aí qual foi a resposta da Rússia? Bom, vocês continuam precisando de petróleo, vocês continuam precisando de gás natural. Pois então vamos fazer o seguinte, a partir de agora só pode comprar petróleo e gás natural russo se for com rublo, que é a moeda russa. Então todo mundo vai ter que comprar a minha principal commodity com a minha moeda. Se você vai comprar a principal commodity da Rússia, que é um dos maiores vendedores, com a moeda deles, isso quer dizer que a moeda deles vai elevar num nível gigantesco, porque vai haver uma demanda muito grande por rublo. Uma demanda muito grande que fez com que aquela perda inicial de 30% se revertesse numa acumulação muito forte. O rublo cresceu. A Rússia cresceu economicamente. Por isso que o Putin conseguiu ainda mais apoio popular com o movimento. E isso por quê? Porque enquanto o mundo boicotava o petróleo russo, a Índia comprava um petróleo muito mais barato do que ela conseguia comprar antigamente. Perfeito. Então ela deixa de comprar de outros parceiros, porque agora ela está vendo que o petróleo russo, por exemplo, é um petróleo mais barato, que eu vou comprar em rublo, que é uma moeda mais valorizada. Para a Índia foi perfeito. Para a China, então, é maravilhoso. Então, Índia, China, os países, por exemplo, África do Sul, né? Então, assim, é muito todos importante. Fazendo parte dos BRICS. Né? Então, essas movimentações que acontecem são movimentações que visam, inclusive, uma ajuda entre eles, uma segurança da Rússia, porque é importante para a China que a Rússia esteja ainda muito forte, porque para a China não é interessante que a Rússia perca uma guerra como aquela. Perfeito. Então, para a China, ter um parceiro como a Rússia, que é um parceiro anti o seu principal inimigo, adversário, né? É fundamental. Então, a China vai financiar os russos, vai ajudá-los a financiar muito serenamente, sem fazer grandes arrobos disso, porque não é a cara do chinês. Isso. Eu lembro durante a pandemia, quando o Brasil ficava fazendo atitudes xenofóbicas, né, o governo brasileiro fazendo atitudes xenofóbicas contra os chineses, em nenhum momento você viu os chineses repetindo Não, eles só fizeram o quê? Bom, vocês precisam ainda das minhas seringas, por exemplo, para poder fazer a vacina de vocês. Bom, vocês vão para o final da fila. Mas muito serenamente. Ô, Isaac, então, para encerrar, eu acho que quando acabou a bipolaridade no mundo, né? Quando acabou o socialismo na Europa, acabou o Pacto de Varsóvia, muita gente dizia que o mundo ou ia se tornar multipolar, né, considerando os blocos econômicos que se formaram,
ou o mundo ia se tornar unipolar. O Fukuyama, com a única liderança, né? Com o fim da história. Fim da história. Uhum. O mundo ia ter a liderança dos Estados Unidos e eles iam comandar a política e a economia internacional. O que a gente está vendo na prática é que isso não aconteceu. O mundo é realmente multipolar, mas, sobretudo, ele é tripolar, né? Porque, do ponto de vista militar, nós temos 3 grandes potências militares: Estados Unidos, China e Rússia. E, do ponto de vista econômico, China e Estados Unidos são os principais adversários, né, na economia mundial, nos mercados, mas a Rússia continua com a grande força ali na Europa, não é isso? Exatamente. E assim, uma produção econômica chinesa que visa, né, ter uma série de aliados que muitas vezes são ignorados pelos Estados Unidos. Você pega o caso da África, por exemplo, né? O caso da África, que muitas vezes tem uma dificuldade para poder conseguir acesso a crédito no FMI, no Banco Mundial, mas que com os bancos chineses eles conseguem essa facilidade. Perfeito. Então a China tem esse interesse. Assim, é importante ficar claro para todo mundo. A China tem um projeto, e esse projeto precisa ser lido com muita calma, porque há uma ideia dos Estados Unidos, como o Trump imagina ser, né? Vou botar taxa em todo mundo e vou resolver tudo. Não é bem por aí. É um outro mundo. Até porque a economia americana hoje depende do capital chinês. Exatamente. Né? Deve muito dinheiro à China, não é isso? Isso. E a nossa expectativa, portanto, Isaac, eu acho que é a sua também, é que não há acordo ideal. Exato. Né? A gente luta por esse acordo de paz, vamos torcer para que haja um acordo de paz. Perfeito. Sem dúvida, a Rússia vai sair ganhando nesse acordo, até porque está vencendo o conflito, mas é melhor um acordo, mesmo que não seja o ideal para a Ucrânia, do que uma guerra. Porque a continuidade dessa guerra é ruim para todo mundo. Isso poderia levar a um conflito até maior, com o envolvimento de outros países europeus, que não é interessante para ninguém. E jamais nós podemos imaginar, este ano que a gente está comemorando 80 anos do fim da Segunda Guerra, o pior para a humanidade seria uma terceira guerra mundial. Perfeito. E graças a Deus eu espero que isso não aconteça. Não vai ser um bom acordo para a Ucrânia, mas vai ser melhor do que continuar a guerra. Com essas palavras, eu queria agradecer o professor Isaac Santos, grande professor de História, e foi um prazer enorme estar aqui contigo. Prazer todo meu. Espero que a gente volte aqui a conversar sobre outros assuntos importantes da história, da política, da economia mundial. Com essas palavras, eu quero aqui agradecer a sua audiência, a sua atenção, e na próxima semana nós vamos voltar com um programa Diálogos, com um assunto que interessa ao Ceará e ao Brasil. Grande abraço, boa semana.